suas casas para louvar, bendizer e agradecer o nome do Senhor. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Lamentações de Jeremias 3. Nós estaremos lendo versículo 21 ao 24. A palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, que nós estamos ficando em casa para quem pode, muitas opções nós temos. E temos lives, muitos pastores, muitos ministérios fazendo lives, e também temos as notícias. Só que eu queria desafiar vocês a colocar na sua mente, a trazer a memória na sua mente, no seu coração, aquilo que pode te dar esperança. Muitas vezes ficamos só presos a notícias, e aquilo vai nos dando angústia, nos causa ansiedade, nos tira o sono. Mas a palavra do Senhor diz isso, Jeremias disse isso: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, se nesse dia você tem se sentido triste, tem se sentido desesperançoso, lembre das palavras do Senhor, lembre daquilo que o Senhor já falou ao seu coração, lembre daquilo que Ele já te prometeu, lembre das promessas do Senhor, porque elas nunca passarão. Muitas pessoas têm falado: ai, a pandemia adiou meu sonho, ou atrasou aquilo que eu estava planejando. Não atrasou, não adiou. O tempo do Senhor é perfeito, Ele não erra. Então, se nada aconteceu ainda, é porque o tempo do Senhor vai chegar na sua vida. Coloque isso no seu coração, tenha isso no seu coração. O tempo de Deus, Ele é perfeito. Ele vai chegar na sua vida, e quando chegar, você vai agradecer a Deus, porque a vontade dEle aconteceu, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então traga a memória, traga ao seu coração aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá esperança. Eu tenho certeza que em breve tudo isso vai passar, e você vai olhar para trás, agradecer ao Senhor porque você venceu, porque você saiu bem, com saúde. Eu sei que muitos perderam seus familiares, mas eu tenho certeza que em todo momento o Senhor sustentou todos esses. Em todo momento o Senhor trouxe a paz e a garantia de que Deus está no controle. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Mesmo que pareça que tudo está fora do controle, as mãos de Deus estão sobre nós. As mãos de Deus estão estendidas sobre a sua casa. As mãos de Deus estão estendidas sobre você. Então pense, eleve seus pensamentos ao Senhor. Peço agora que cada um aí na sua casa possa trazer realmente à memória aquilo que dá esperança. Talvez uma lembrança de um culto que te marcou, de um encontro, um reencontro que possa ter marcado a sua vida. Uma promessa feita ao seu coração. Queria nesse momento que você trouxesse isso à sua memória, abaixasse a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Paizinho, eu quero te agradecer primeiramente, Pai. Te agradecer, Pai, porque o Senhor está conosco todos esses dias. O Senhor não muda, o Senhor nunca vai mudar. Tudo isso um dia vai passar, Pai, mas o Senhor nunca mudará, Pai. A tua palavra, Pai, nos garante isso, que todas as coisas vão passar, mas, Pai, o Senhor continuará eternamente, Pai, sendo o mesmo, Pai, permanecendo fiel a nós, Paizinho. Pai, nessa hora eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos, de cada pessoa, Pai, que esse culto está alcançando, Pai. Pai, se encontra corações angustiados, ansiosos, Pai, desesperançosos, Pai, que nessa hora o Senhor venha com teu bálsamo, Pai, sobre cada coração, Deus. Que nessa hora, Pai, o Senhor venha com bálsamo de alegria, Pai, sobre cada coração, dando a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de tudo e que tudo vai ficar bem, porque é o Senhor que dá a última palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, a cada família, Pai, a cada local, Pai, que está assistindo esse culto, Pai. Que a tua paz possa saturar cada lugar, que a tua presença se faça presente em cada lugar, dando, Pai, um novo motivo, Pai, de alegria, um novo motivo, Pai, de esperança, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar e
Se
Tudo
Graças e paz, queridos irmãos e irmãs, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos acerca da palavra do Senhor. Mas antes de nós lermos o texto e pregarmos a palavra, um aviso muito importante, que se tudo der certo, se não houver nada extraordinário, na próxima sexta-feira nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais aqui em nosso templo. Mas atenção, eu preciso te passar algumas orientações. A primeira delas é que nós não ainda poderemos usar toda a capacidade de nosso templo, por conta das determinações governamentais, um distanciamento mínimo aí de 1 metro de uma cadeira para outra, e fazendo e cumprindo essa medida de 1 metro de distância, chegamos ao cálculo de 60 cadeiras aqui no templo. Então, apenas 60 pessoas por culto poderão estar presentes aqui. Os horários serão os mesmos, os horários regulares: sexta-feira, 19h30, domingo pela manhã, às 9h30, e domingo à noite, a partir das 18h30. Serão cultos de 1h30 no máximo de duração, também por conta desses cuidados, ok? E aí alguém pode perguntar, mas só 60, e como é que vai fazer essa divisão? Quem vai poder participar ou não? A igreja vai disponibilizar um formulário online para você preencher e garantir então a sua vaga em um desses cultos. Caso você se inscreva num determinado horário, por exemplo, eu quero vir domingo à noite, e essas 60 vagas já estiverem preenchidas, aí ele vai mostrar quais são os outros cultos que ainda tem vaga. Então, assim que esse formulário estiver disponível, você tem que ir o mais rápido possível ir lá e preencher esses dados, e vai ficar alguém na porta, conferindo os nomes, e os horários direitinho, para que a gente não extrapole essa quantidade mínima de 60 pessoas. Bom, isso é uma coisa. A outra é que alguns irmãos, eles não poderão vir ao culto por conta do grupo de risco. Quem são eles? Pessoas acima dos 60 anos, pessoas que têm alguma morbidade em relação à doença, algum tratamento específico, alguma doença que impede a pessoa de estar em aglomerações. Crianças até 9 anos, elas não virão, ok? E as de 10 anos em diante ficarão com seus pais no templo. Não haverá as classes infantis, ok? Pessoas também que estiverem com algum sintoma da Covid, está com febre, resfriado, tossindo, a recomendação é que não venham. Inclusive, nós teremos uma pessoa também com um termômetro digital, aquele que não precisa ter o contato, medindo a temperatura. Se a pessoa tiver com febre, estado febril, ela não poderá participar do culto, ok? E aqueles que frequentarão o culto, participarão do culto, tem algumas medidas também. Todos de máscara, certo? Não poderemos nos cumprimentar apenas verbalmente. Vai ter álcool gel disponível, vai ter tapetes com álcool, com cloro, para a gente poder, enfim, tomar todos os cuidados possíveis, O local vai ser higienizado, enfim, tudo para que a gente possa ter um momento de adoração um pouco diferente, mas já é uma boa notícia. Estaremos novamente aqui no templo glorificando o nome do Senhor. Lembrando que aqueles irmãos que não puderem vir, nós teremos transmissões online dos nossos cultos. Então você pode acompanhar o culto pela internet, ao vivo, ou então através das gravações que nós vamos fazer aqui, ok? Essa semana vai estar circulando, já começou na verdade, um manual com todas essas informações para você ler, se inteirar, e conforme eu falei, vai ser disponibilizado então pela internet. A gente vai passar esse endereço, esse link, esse formulário nos grupos da igreja para você fazer a sua inscrição, ok?
Graças a Deus por isso, né? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 12, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Pode ser que na sua tradução esteja mirrada ou atrofiada. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã, ficou curada, como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Vamos ter uma palavra de oração, se você puder. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor, nós estamos mais uma vez, meu Deus, diante de tua palavra, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa estar falando a cada coração, a cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, ministrando, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, ensinar, admoestar, enfim, aquilo que o Senhor deseja cumprir na vida, Pai, dos teus filhos, mediante essa palavra. Começar por mim, que o Senhor fale poderosamente, Senhor, a todos nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem é: estenda a sua fé. Estenda a sua fé. O texto começa, versículo 9, dizendo assim: tendo Jesus saído dali aonde? E aí você retorna um pouquinho, começo do capítulo 12, nos primeiros versículos, você vai ver que Jesus e os seus discípulos, eles estavam andando pelos campos, sentiram fome, e aí começaram a colher algumas espigas. E aí, quase em todos os momentos da caminhada de Jesus, sempre tinha um fariseu de plantão, e começaram a confrontar Jesus e os discípulos. Por quê? Porque eles colheram espigas e era sábado, né? Esses fariseus não davam trégua, essas malas sem alça, pegando no pé de Jesus. E Jesus então vai lembrar daquele episódio em que Davi e seus homens, um dia também, fugindo de Saul, salvo engano, entraram no templo e comeram o pão da propiciação, que era um pão sagrado, né? E Jesus então tem toda aquela discussão com os fariseus, e por fim Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus sai dali aonde? Dessa confusão ali que aconteceu naquele lugar. E aí diz o texto que ele entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E aqui já me chama a atenção essa pergunta dos fariseus, porque Jesus apenas entrou no templo. Estava ali um homem com a mão ressequida, com a mão enferma, uma das mãos. Algumas traduções dizem, né, a mão mirrada, a mão atrofiada. E é interessante porque eles já perguntam: olha, Jesus está vindo aí, você vai curar ele? É lícito curar no sábado? É interessante porque diante de Jesus até os inimigos sabem da possibilidade de cura, da possibilidade de salvação. E salvação, a palavra em grego é sotos, não é simplesmente a salvação de um novo nascimento, mas a salvação no sentido de cura, de restauração da integridade física e espiritual do ser humano. Até o inimigo sabia então da possibilidade da cura, da transformação, da libertação daquele homem. Isso é interessante porque às vezes a gente chega na casa de Deus tão desanimado, tão abatido espiritualmente, que a gente não vem com aquela expectativa nem de adorar,
e nem de ser alcançado pela graça, pela salvação de Jesus. E aí eu tenho ouvido e visto e lido algumas pessoas dizendo assim: pois é, cadê os evangélicos nessa pandemia toda que fala que Jesus cura, que Jesus liberta? Olha aí, já temos 50 mil pessoas que morreram dessa doença. Já são mais de 1 milhão de pessoas infectadas. E é verdade, infelizmente, 50 mil morreram, pode ser que morram mais algumas pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas infectadas e é verdade, pode ser que esse número seja até subnotificado, porque o Brasil não testa tanto, pode ser que sejam até mais pessoas. Mas ei, você já parou para pensar quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas ficaram doentes, foram para o hospital e saíram dali? Né? São milhares e milhares e milhares de pessoas, até porque a Bíblia ela não vai nos garantir que todos vão ser curados, mas que pessoas são curadas, elas são. Graças à medicina, sim, mas é obra de Deus que dá sabedoria, não é? Aos médicos, aos cientistas. Então em tudo a gente precisa glorificar ao nome do Senhor. E aí, nessa sinagoga estava então esse homem, com essa mão atrofiada. E eu, certa vez, li um pedacinho, um poema, de um escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa, chamada Conversa com Bois. E ele diz assim: eu acho que nós, bois conversando, né? Assim como os cachorros, as pedras, as árvores, somos pessoas soltas, com beiradas, começo e fim. O homem não. O homem pode se ajuntar com as coisas, se encostar nelas, crescer, mudar de forma e de jeito. O homem tem partes mágicas, são as mãos, eu sei. Interessante porque aqui, esse escrito de Guimarães Rosa, ele fala, né, de 2 animais, 2 bois conversando, e eles chegam à conclusão de que o ser humano tem algo mágico, que são as suas mãos. E o ser humano, a gente acha que só o que nos diferencia de um animal é o nosso raciocínio, mas tem outras características também colocadas, dadas por Deus, que nos diferenciam dos animais. Uma delas são as nossas mãos, porque esses membros dos animais, eles servem como o nosso pé, por exemplo, apenas de apoio. Um boi, ele usa a mão dele para apoiar. E o ser humano, por ter uma postura ereta, para ele ficar em pé, ele tem as mãos liberadas para trabalhar, para manipular algo, para criar as coisas. Por conta dos nossos carpos, falanges, metacarpos, nós somos abençoados. E se o animal pudesse pensar e falar, ele acharia sim que as nossas mãos são instrumentos mágicos. As mãos nos auxiliam na maioria das nossas atividades, seja para comer, fazer as nossas higienes, para nos proteger, e quase todos os trabalhos que nós realizamos, nós dependemos das nossas mãos. E até por essa razão é que as mãos, muitas vezes, elas estão sujeitas às lesões. Apenas quando essas lesões nos afetam que nós lembramos da importância da mão. Quase ninguém acorda de manhã e fala assim: Senhor, obrigado pelas minhas mãos. Mas quando por algum motivo você não pode usar suas mãos, aí você dá a importância e o valor que tem as nossas mãos. As doenças que atingem as mãos podem ser divididas em vários grupos. São doenças congênitas, ou seja, já no nascimento a pessoa tem algum problema. Podem ser degenerativas, causadas por desgastes. Podem ser traumáticas, uma fratura, por exemplo. Podem ser tumorais, reumáticas e doenças por conta de sobrecarga, excesso de peso, de uso das mãos. E recentemente, inclusive, nós descobrimos que as mãos não apenas podem ficar doentes, como elas podem transmitir doenças. Por isso que o pessoal agora está cumprimentando com o cotovelo, porque a mão pode ser um instrumento
de transmitir vírus, né? A gente tem sido alertado constantemente sobre isso. Agora, algo que me chama a atenção, eu queria passar para você nessa noite, que assim como nossas mãos, elas têm então essa capacidade de manipular, né? De pegar algo, de se apropriar de algo, no mundo material, no campo dos objetos, assim é a nossa fé, que tem a capacidade de reter as coisas espirituais. Então a nossa fé, ela está para o mundo espiritual, assim como a nossa mão está para o mundo natural. E da mesma maneira que a nossa mão, conforme eu disse agora há pouco, ela pode sofrer algum tipo de enfermidade, a nossa fé também, ela pode sofrer algum tipo de enfermidade que a impossibilite de cumprir aquilo pelo qual Deus, Ele deseja que a nossa fé, ela cumpra, ela alcance, ela se aproprie de algo, das bênçãos e das promessas de Deus em nossa vida. Então, assim como as nossas mãos, a nossa fé também pode ficar enferma, atrofiada, mirrada, ressequida, como diz a palavra do Senhor. Então a gente precisa, primeira coisa a fazer é checar o estado da nossa fé. Às vezes a gente precisa checar a nossa saúde física, não só das mãos, do corpo inteiro, mas no campo espiritual nós precisamos checar a saúde da nossa fé, o quão saudáveis nós estamos ou não espiritualmente. O texto diz, portanto, que esse homem tinha uma das mãos ressequida, mirrada, sem força para segurar e muito menos para receber. Ora, se a fé está para o mundo espiritual, assim como a mão está para o mundo físico, supomos então que a nossa fé pode sim estar ressequida, sem forças, desarticulada. E quais são as características de uma fé nesse estado? Sem força, desarticulada, sem capacidade para reter, para receber as coisas. Primeiro, é uma fé que não se abre para receber as bênçãos de Deus. A gente tem que estar atento a isso. Primeiro diagnóstico, se a nossa fé ela está apta para se abrir e receber as bênçãos e as promessas de Deus. Porque tem pessoas que vivem numa espécie de enfermidade espiritual, de uma carência espiritual, por quê? Porque não se abre para receber as bênçãos de Deus. Eu conheço uma pessoa que ficou doente. Essa pessoa é cristã, nascida e criada no lar evangélico, ficou doente, paralisada. E aí, Deus tocou no coração de uma irmã para sair da casa dela, sem conhecer essa pessoa, sair da casa dela, num lugar distante, e ela foi sendo guiada pelo Espírito, e chegou na casa dessa pessoa, num lugar distante, inclusive, diga-se de passagem, um lugar de difícil acesso, e ela chegou naquele lugar, assustada, porque nem ela sabia o que estava acontecendo, e ela chegou para essa pessoa e falou assim: olha, você está doente, você está sem poder andar, mas eu quero te dizer que Deus me mandou vir aqui para orar pela sua vida e para declarar a cura do Senhor sobre a tua vida. E essa pessoa estava sentada, entrevada numa cama, e aquela mulher disse assim: então me dê a mão, fica de pé agora. O que você faria nessa situação, irmãos? Na mesma hora eu falei: meu Deus, isso é um milagre acontecendo aqui. E sem poder me movimentar, eu me jogaria de todas as formas. Essa pessoa aqui, cristã, evangélica, serva de Deus, ela disse: você está de brincadeira com a minha cara? Eu nem te conheço. Não, nem te conheço, não vou fazer nada não, não posso, não consigo. Ou seja, uma fé mirrada, uma fé doente, não custava nada. Depois de tudo que estava acontecendo ali, ou seja, uma fé fechada, não apta a se abrir para o mover de Deus naquele momento. Outra característica de uma fé doente, mirrada, ressequida, quando ela não tem força para reter as promessas, quando vem as dificuldades. Às vezes a pessoa até
se apropria, pega a bênção, mas ela não consegue reter. É aquela mão sem força, né? Não consegue segurar nada. Uma fé meio dormente, adormecida. É igual cumprimento de mineiro. Eu posso falar porque minha família é de mineiro. Já cumprimentou o mineiro? Você vai pegar na mão dele escorrega, se ele não segura. Tem fé que é assim, ela é ensaboada, ela não consegue reter nada, ela não consegue segurar. Ela fica, enfim, bamba, sem firmeza. Ela trazendo para situações reais, né, qualquer obstáculo, por mínimo que seja, ela já desanima. Ela solta a bênção de Deus, ela solta a promessa do Senhor, ela abre mão da palavra, da confiança em Deus. Outra característica de uma fé deformada é quando ela perde a forma sadia. A mão daquele homem devia estar toda torta, atrofiada, toda sem forma, deformada, né? E uma fé também, ela pode ficar completamente deformada. E essa deformação é produzida pela incredulidade, pelos questionamentos. Sabe aquela pessoa que fica perguntando tudo, não crê em nada, duvida de tudo? Ou então por conta de desvios morais. É uma fé que não está saudável por conta do pecado. As pessoas estão tão assim, misturadas e miscuídas no pecado, que a fé dela fica fraca. Ela já está toda dominada, toda tomada de pecado. Isso causa uma deformação na fé de um crente. Outra característica de uma fé doente, ela é impotente para realizar grandes feitos. É aquela fé que ela não tem poder. Na verdade, o poder é de Deus, mas a fé aciona esse poder. Então é uma fé que ela não alcança o coração de Deus mais. A gente se admira às vezes com algumas realizações feitas por algumas pessoas, seja uma pintura, seja uma obra de arte, ou seja alguma coisa que você fala assim, caramba, o cara fez isso, é muita arte, né? E foi uma mão que fez aquilo, né? Coisas assim grandiosas, que às vezes você olha ao vivo, ou então por foto, você fala assim, não é possível. É que uma pessoa tenha feito isso, tamanha beleza, tamanha a grandiosidade, e a fé é assim também. Se você pegar o livro de Hebreus capítulo 11, por exemplo, você vai ver lá, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 11, você vai ver a chamada galeria da fé, onde pela fé grandes homens, mulheres fizeram coisas assim extraordinárias. Você vai ver lá Abel, Noé, Enoque, passando por Abraão, depois Moisés. E olha o que diz a palavra do Senhor, no finalzinho do capítulo 11, diz assim, o mundo não era digno deles. E aí no versículo 39 diz assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Ou seja, mesmo todos esses homens da Bíblia, esses heróis da fé, mesmo assim, eles não obtiveram o mesmo privilégio que nós. Que privilégio é esse? Nós temos a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida, que aumenta ainda mais o poder da nossa fé. Então, queridos, nós temos essa ferramenta, de tocar em Deus, de obter as bênçãos, as promessas de Deus, que é a nossa fé, e muitas vezes nós não a utilizamos. Por quê? Porque essa fé está doente. É claro que o nosso nome não pode ser mais escrito aqui na Bíblia, mas eu creio que no livro da vida, ainda hoje, pode estar escrito lá, olha, pela fé, o Danilo, ele venceu suas crises. Pela fé, a Gabi, ela venceu seus medos. Pela fé, o Alci, ele superou as crises. Pela fé, nós vamos vencer esse Covid. Pela fé, nós vamos dar a volta por cima. Pela fé, você pode vencer toda e qualquer dificuldade, uma vez que a sua fé seja saudável no Senhor. Existem vários textos bíblicos aqui, poderia ler 300, literalmente,
Marcos 11:24 diz: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos 1,17: porque nele, em Cristo, obviamente, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quem não crê nisso, irmãos, está, doente espiritualmente, perdeu a fé. Não crê que o incrível pode se tornar crível, não crê que o invisível pode se tornar algo visível, não crê que o impossível possa se tornar algo possível. E se tem uma coisa que não está no dicionário de Deus, é a palavra impossível, porque para Deus tudo é possível, e tudo é possível àquele que crê. Deus é o Deus dos impossíveis. Ainda que hajam pessoas que duvidam, sabemos que isso impede o agir de Deus, mas que não seja assim com você. E mesmo que você esteja passando por uma crise nesses tempos aí, revitaliza a sua fé, revitaliza, busque em Deus a cura para a própria vida espiritual, para a própria fé, para que essa fé seja ativa, para que essa fé ela possa tocar no coração de Deus, para que essa fé possa se apropriar, não com uma mão mirrada, mas uma mão espiritual, ela bem articulada, saudável, e alcançar e atrair as bênçãos e promessas de Deus. O segundo ponto dessa mensagem é buscando a cura em Deus. Deus sabe muito bem, queridos, que nós somos limitados, nós somos muitas vezes fracos, nós somos muitas vezes vulneráveis, mas é por isso que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os pecadores, para nós. Por isso que Jesus, ele quis curar aquele homem que estava lá, e é por isso que Jesus quer nos curar, quer nos salvar. Essa é a missão do Senhor, trazer vida e vida em abundância, segundo a palavra de Deus. E aí no versículo 11, voltando lá para o texto de Mateus 12, versículo 11 diz assim: ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, porque, relembrando, né, Jesus estava no templo, o homem estava lá, e os fariseus perguntaram: mas é lícito curar no sábado, né? Começaram a confrontar Jesus de novo. E aí Jesus pergunta: mas quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la de lá? A primeira coisa que nós entendemos é que nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, aquele que nos tirou das trevas e nos encaminhou para a sua maravilhosa luz. Assim como uma ovelha tem dono, e aqui Jesus faz questão de falar isso. Olha, qual de vocês que, tendo uma ovelha, você vai lá num dia que ela por acaso corre um risco, cai numa cova, se essa ovelha é sua, você não vai lá em socorro dela? Aqui Jesus está demonstrando, queridos, que nós somos dele, e porque nós somos dele, ele nos ama, ele se preocupa com cada um de nós. Há momentos que a gente acha que Deus não está nem aí para a gente, que Deus esqueceu da gente, e a gente fica naquela: será que Ele me ama? Mas o que eu fiz? Não vai por esse caminho não. Deus nos ama, irmãos, porque nós somos sua propriedade. Uma vez que nós dissemos para Ele: olha, Tu és o meu Senhor, uma vez que você confessou que Ele é o seu Senhor e é Salvador da sua vida, você pertence a Ele. Nós somos de Cristo, e se nós somos de Cristo, meu irmão, não há lei, não há nada que possa nos separar do amor dele. Ele sempre virá ao nosso socorro. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu te desafio, diante dessa palavra, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, se entregue a Ele, faça dele o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, porque Senhor é isso. Quando a gente fala que nós somos servos de Deus, nós somos propriedade de Deus. O servo é isso, é um escravo. A gente tem algumas reticências em falar, porque essa palavra tem uma carga histórica muito pesada, principalmente no Brasil. A gente tem reticências, mas servo é isso, é aquele que não tem nem vontade própria mais, porque ele pertence a alguém, e nós pertencemos ao Senhor. Mas diferentemente daquele que escraviza,
esse Senhor, Ele nos trata com amor, porque Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso amigo Espírito Santo, o nosso Pai, aquele que cuida de nós. E aqui, seguindo o texto, versículo 12, olha, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. A gente sabe que as covas eram armadilhas para os lobos, mas às vezes as ovelhas podiam cair lá também. E a lei do sábado, segundo a lei de Moisés, ela não poderia ser violada, a menos que uma propriedade sua, um animal, estivesse em perigo. E aí Jesus deixa claro, vocês são minha propriedade, vocês me pertencem. E quanto mais vale a vida humana, com as suas necessidades, com os seus problemas, com as suas crises, está muito, muito, muito acima de qualquer objeto, de qualquer propriedade. Jesus então ressalta o valor de cada um de nós, o valor que Ele nos dá, morrendo, Ele comprova isso morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós, abrindo mão da própria vida para que nós pudéssemos ter essa vida, e vida é abundância, e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, se você está se sentindo aí menosprezado, está se sentindo desvalorizado, saiba que, ainda que você não tenha valor para algumas pessoas, que você não tenha valor talvez até para a sua família, não tenha valor para esse mundo que tanto discrimina, para Deus você tem valor. Conforme diz aquele cântico, que a gente sempre cantava, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus ama o ser humano e não quer que nós sejamos sacrificados, porque uma ovelha que caía naquela cova, quando ela não morria, ela ficava machucada e ela deveria ser sacrificada. Nós não, o sacrifício já foi feito por Ele na cruz, para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos alegria, para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos felicidade, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Outro ponto dessa mensagem, exercitando a nossa fé. Versículo 13. Jesus então volta-se para aquele homem e diz: estenda a mão. Ora, lembrando que a mão dele estava atrofiada, ressequida. E Jesus fala: estenda a sua mão. Isso equivale a dizer: forneça matéria-prima para Deus fazer um milagre na sua vida. Quem estava doente? Quem estava enfermo? A mão. Na nossa mensagem aqui, quem está doente? O que essa mão simboliza? O que essa mão significa? A nossa fé. Então, um presente para Deus. Por isso o tema da mensagem: estenda a sua fé, mostre a sua fé do jeito que ela está, mesmo que esteja doente, enfermo, não esteja tão saudável, mas mostre ela para Jesus. Forneça a matéria-prima para que Jesus então possa fazer o milagre na tua vida. É assim que funciona. No Antigo Testamento você vai ver, quando aquela mulher estava cheia de dívidas, o que o profeta pediu para ela? O que você tem aí? Uma botija de azeite. Então forneça a matéria-prima, porque a partir dessa matéria-prima Deus vai fazer o milagre. A partir daquela botija de azeite trouxe grande abundância, multiplicação. No Novo Testamento, os pães e peixes, o que tem aí? Está todo mundo com fome, tem alguns peixinhos, alguns pães, mas é a partir dessa matéria-prima que Deus faz o milagre. A partir daquilo que está enfermo em nossa vida, pode ser até mesmo a nossa vida, saúde física, mas pode ser a nossa saúde espiritual, a nossa fé. Apresenta como uma matéria-prima, como algo para que a partir disso Deus possa fazer um grande milagre na sua vida. O milagre ainda não havia sido manifestado, entenda isso. Aquele homem apresentou não uma mão já curada, mas uma mão ressequida, mas ele obedeceu, debaixo da ordem, debaixo da palavra. Então obedeça, querido. A palavra do Senhor apresenta a sua vida do jeito que ela está, apresenta a tua família, apresenta o teu casamento, apresenta aquilo que está enfermo, seus sonhos, seus projetos, teu trabalho, seja o que for, do jeito que ele está. Forneça essa matéria-prima para o Senhor, para que Ele venha a fazer o grande milagre. Estenda a sua fé, estenda a sua vida
ao Senhor. Interessante, como é que você vai pedir alguém para estender uma mão atrofiada? Muitas vezes Jesus pede exatamente aquilo que a gente acha que não pode fazer, aquilo que nós não temos condição. Ele nos desafia na nossa fé, nos desafia a dar o primeiro passo, nos desafia a sair do barco, nos desafia, queridos, a dar esse passo de fé. Aleluia. Ele se torna então um Deus reativo na nossa vida, esperando esse primeiro passo, essa primeira demonstração de fé. Verifica então na tua vida aquilo que está paralisado, aquilo que está mirrado, aquilo que está atrofiado, e apresenta ao Senhor. Ainda que você ache que não tem condição, ainda que você sinta até vergonha disso, mas ofereça isso como uma matéria-prima para que o Senhor venha fazer um grande milagre na sua vida. Se tem coisas paradas na sua vida, estagnadas, confia. Recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida, confia, obedeça e se apresente ao Senhor. Se for alguma enfermidade, seja o que for, conforme eu já falei, estenda a sua fé. Tem outros textos lá em Atos capítulo 14, acontece algo parecido, né? Diz que em Listra, Atos 14, 8 a 10, diz assim: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, e quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé, olha aí, quando Paulo olhou para aquele homem aleijado e viu que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo disse a ele o seguinte, em voz alta: levante-se direito sobre os pés. Ele estava aleijado, mas viu que ele tinha fé. Então o problema muitas vezes não é a nossa situação atual. O problema é a quantidade de fé, ou a qualidade da nossa fé que nós temos. Você pode estar enfermo, pode estar sofrendo, mas quando Deus vê fé, meu irmão, Ele pede para você entregar essa matéria-prima para que Ele possa executar então o milagre à vontade dEle. E aí diz a palavra, dentro desse texto de Atos, o homem saltou e começou a andar. Eu declaro sobre a tua vida, uma vez que você mostrar essa fé, que Deus vê fé, você não vai não só saltar, você vai voar, você vai decolar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. É uma palavra de fé sobre a tua vida, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Seja a sua vida, seja o que for, atrofiado, ofereça teu coração, ofereça a tua vida ao Senhor. Se for sua família, busque em Deus. Isso aqui também representa para nós, irmãos, ações que nós devemos tomar. Às vezes a gente fica com o braço cruzado, esperando, às vezes, um anjo, esperando. Tem coisa, irmão, que Deus vai fazer na caminhada que a gente decidir fazer. Às vezes o casamento não está legal, olha, busca ajuda. Procura um pastor, procura um conselheiro, procura um discipulador. Vai fazer o Casados para Sempre. Está doente, vai no médico. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que dar passos de fé, de esperança, sabendo que Deus pode atuar de diversas maneiras, de várias formas, assim como Jesus operava milagres de diversas maneiras, nenhum é igual ao outro, mas ele sempre requeria uma decisão. Para aquele paralítico que ficou 38 anos naquele tanque, Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque às vezes a gente se acomoda na nossa enfermidade. Talvez a enfermidade, eu posso até pregar sobre isso uma outra oportunidade, mas às vezes a gente se acomoda, porque com a enfermidade a gente tem o cuidado de alguém. Às vezes a nossa falta de fé, a gente está sempre tendo alguém para falar, mas não é essa vida que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente ande altaneiramente, com a nossa fé saudável, não para ser abençoado por alguém, mas para abençoar outras pessoas, para sermos canais de bênção, de cura, de salvação para outras pessoas. Talvez seja o teu ministério hoje que está mirrado, meu irmão. Você está parado aí dentro de casa, desistiu da liderança da célula, desistiu do ministério, seja ele qual for, desistiu do teu chamado. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, ou nesse momento que você está assistindo essa palavra. Diz a palavra do Senhor, queridos: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos capítulo 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quantas vezes eu pensei em desistir do meu ministério, diante das dificuldades, mas Deus sempre me lembra algo,
que não fui eu que escolhi esse caminho, esse ministério, foi Ele que me chamou, Ele que me deu os dons, Ele que me abençoou, Ele que vai me sustentar até o final, Ele que te sustenta, meu irmão, Ele que renova as suas forças, renova esse chamado. Mas você tem que se apresentar, estenda o seu ministério para o Senhor, apresenta a Ele, para que o Senhor possa renová-lo, para que o Senhor possa restaurá-lo. Aproprie-te das promessas da palavra de Deus. Esta palavra foi suficiente, né? Estenda a mão. Essa palavra foi suficiente para que aquele homem acreditasse e obedecesse naquilo que Jesus ordenou. O homem, ele transpôs todas as suas limitações e agiu com fé. Hebreus 11, capítulo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção, a prova das coisas que nós não vemos. Eu te convido então a você se dispor a exercer a sua fé. Amém? A gente tem uma capacidade nas nossas mãos desde novinho. À medida que a gente vai, como criança, tocando as coisas, a gente vai desenvolvendo o nosso tato, né? Mas quando a gente é privado disso, a gente fica como se fosse cego nas mãos. A gente toca as coisas, a gente não consegue identificar. E num plano espiritual a mesma coisa. Quanto menos a gente usa a nossa fé, menos a gente fica incapaz de ver a nossa fé alcançando os seus propósitos. Essa teia nervosa, né, fica, que a nossa mão, a nossa pele, ela fica empobrecida, e assim também é com a nossa fé. Portanto, a nossa fé tem que ser um exercício diário, todos os dias temos que exercer a nossa fé, até porque o atrofiamento é como se fosse um círculo vicioso. Quando determinada área da nossa vida está deficiente, nós paramos de exercitar essa área, e por nós não exercitarmos essa área, ela acaba mais deficiente, assim vai. É um ciclo vicioso. Quando nós não usamos a nossa fé, ela vai ficando cada vez mais deficitária. E qual é a solução? É fazer exatamente o que achávamos que nós não poderíamos fazer, como esse homem fez. Olha, mas é a minha mão que está doente, mas que é apresentar aquilo que está enfermo, é estender a sua fé e esperar pelo extraordinário de Deus sobre a sua vida. Agir em fé significa obedecer sem vacilar aquilo que Deus está nos mandando fazer. Significa pensar que se Ele falou, meu irmão, se é palavra dEle, Ele vai cumprir. Amém? Você crê nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, concluindo, né? Assim como a nossa mão contém a nossa impressão digital, que ninguém tem a mesma, a minha fé é única, a sua fé é única. Nós temos aqui dois exemplos de fé nesse texto. Na verdade, um exemplo é a falta de fé, é o legalismo daqueles fariseus, que era uma fé cega, uma fé bitolada, uma fé religiosa, que ficavam pedindo sinais para Jesus, e quanto mais Jesus mostrava os sinais do reino de Deus, menos eles criam, mais o coração deles fechava. E por outro lado, nós temos a fé desse homem da mão atrofiada, que conhecia a sua enfermidade e compreendeu que ele tinha valor para Deus. Que você possa compreender o seu valor para Deus, que você possa exercitar a sua fé nele, que você possa estender a sua mão para Jesus, que você possa estender a sua vida para Jesus e aguardar que Ele venha operar um grande milagre na sua vida. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso o quanto antes. Deus te abençoe, Deus te cure, Deus te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma rápida oração, estamos encerrando essa palavra, esse culto. Senhor, que neste momento, Pai, este homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, possa estar, ó Deus, estendendo a fé agora, apresentando o Senhor a sua vida, da maneira como ela está, porque a gente sabe que muitas pessoas esperam estar bem para se apresentar a Ti, esperam ser curadas para se apresentar ao médico, mas que não seja assim nesse momento, Senhor, que possamos apresentar a nossa fé, que possamos apresentar a nossa vida, cada área, ó Deus, da nossa vida, especialmente aquelas que estão atrofiadas, especialmente aquelas que estão mirradas, Senhor,
para que o Senhor venha fazer, ó Pai, a tua obra, operar, ó Deus, a tua vontade em nossa vida e restaurar a nossa fé, restaurar a nossa caminhada, restaurar a nossa vida, restaurar os nossos relacionamentos, Deus, para que nós possamos, ó Pai, caminhar contigo, mesmo diante, Pai, de todas as críticas, mesmo diante de todas as dificuldades. Essa é a minha oração, Pai, liberando uma palavra de fé, liberando, Pai, uma palavra de vitória e de bênção sobre os teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ministrar a bênção do Senhor, lembrando mais uma vez, né, a partir de sexta-feira que vem estaremos no templo. Fique atento para receber o link do formulário e se inscrever. Amém? E que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntamente com a sua graça, com o seu amor, e com as suas consolações, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.